Muito boa noite, amigos. Estamos de volta aqui na FIC TV, a sua TV regional, para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Esse programa que você já se habituou a acompanhar todas as noites, onde trazemos convidados especiais e assuntos dos mais diversos, né? E obrigado para você que, de algum ponto da cidade, da região, nos acompanha aqui pelos canais 25 e 525 da Net Claro. São 810 mil assinantes da Net Claro que podem acompanhar o nosso programa. Muito obrigado a você, a senhora, o senhor, você jovem, que está sempre sintonizado aqui, acompanhando o nosso trabalho e ouvindo essas pessoas especiais que nós trazemos todas as noites aqui no programa. E hoje não será diferente. Aqui nós falamos de política, esporte, falamos de segurança, cultura, enfim, os mais variados assuntos. E hoje vamos falar de comunicação. E é uma comunicação muito especial. Que estamos recebendo aqui um dos mestres da comunicação desse nosso Vale do Paraíba, o nosso querido jornalista Cláudio Nicolini. Esse você conhece, né? Nicolini, obrigado por você aceitar o nosso convite e participar desse nosso programa. Você é muito generoso, né, com as suas palavras. Obrigado pelo carinho. Prazer estar aqui no programa, aqui na FIC TV, no Pense Nisso, para a gente contar aí um pouco do nosso trabalho, falar um pouco da situação da comunicação nesse momento de ebulição. A gente está vivendo um momento de mudança, né, já há alguns anos, e vai mudar mais. 5G vem aí, né, uma loucura, e a gente está trabalhando aí. Prazer muito grande estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer é nosso, Nicolini. Bom, já se identificou, né? Ele é o apresentador do Primeira Hora, na Rádio Bandeirantes, na rede Band de rádio e televisão, e também do Band Cidade, esse programa que você acompanha aí na TV Band. O Nicolini, ele é executivo? Sou editor executivo da Rádio TV Band Vale. A gente coordena todo o jornalismo. Todo jornalismo passa pela mão dele, né? Então vamos conhecer um pouquinho mais de perto aqui o nosso Cláudio Nicolini, essa figura simpática aí, nosso amigo. Você é natural de onde, Nicolini? Eu nasci em São Manuel. São Manuel. Né? São Manuel, interior de São Paulo, região centro-oeste paulista. E lá fiquei até praticamente completar 18 anos. Né? Eu saí de São Manuel, que fica na região de Botucatu, Bauru, e vim para o Vale do Paraíba para fazer a Universidade de Taubaté. Tá, vamos voltar lá para São Manuel. A sua infância foi vivida lá em São Manuel? Foi. Eu tive uma infância bem tradicional, uma infância das crianças do interior. Então minha rua era de terra até eu ter uns 7, 8 anos. E me lembro de, quando lavava o quintal, fazer, né, barragem com a terra, porque tinha aquelas canaletas na beirada da rua de terra, né? Então, aí teve a calçada, depois veio o asfalto. E as crianças de hoje não conhecem, não sabem nem o que você está falando. Né? Então, de soltar pipa, de andar de bicicleta. Aí, quando eu tinha 9 anos, foi construído, antes disso, perto da casa onde minha mãe mora até hoje, né? Meu pai é falecido há poucos meses, minha mãe mora lá até hoje, está lá. Uma quadra e meia tem que a gente chamava de corte da FEPASA. A FEPASA, que era a empresa estatal de ferrovias. Ferrovia Paulista, né? Isso, Ferrovia São Paulo S.A., FEPASA. Ferrovia Paulista S.A. Tem um corte que foi feito no meio da cidade, então tem 2 morros, e ali diziam que nos anos 40 que foi feito aquilo, que ali passaria a linha nova que viria para o interior, para o oeste, e ali seria uma central de trens. Bom, a grande estação ferroviária da região ali era Botucatu, e é até hoje. Hoje não tem mais trem de passageiro, teve até os anos 70, começo dos anos 80, eu já não peguei, mas esse corte, esse espaço, quando eu tinha 7, 8 anos, antes de 1986, tinha pista de bicicross improvisada, então a gente ia lá de bicicleta, não tinha fio de alta tensão para soltar pipa, soltar papagaio. E em 86 foi feito um projeto que eu conheço poucos tão belos no interior de São Paulo, apesar de São Manuel ser uma cidade que hoje tem 40 e poucos mil habitantes. Um complexo poliesportivo com ginásio para 4 mil pessoas, piscina aquecida, 3 quadras poliesportivas, campo de futebol e quadra de
pista de atletismo completa para o Decathlon. Então aquele espaço não foi feito para isso. Não, mas ele ficou isso. Tornou-se isso. E aí os jogos regionais foram ser disputados lá, e isso aconteceu diversas vezes em São Manuel. Eu trabalhei em algumas delas lá, já na imprensa, no começo dos anos 90. Só que durante todo o ano, as quadras externas eram abertas para a população. A gente ela tinha que tirar requisição, não tinha custo, mas você tinha que reservar a quadra, né? Então, nós, que éramos moleques, com 11, 12 anos, a noite era iluminada até as 22 horas. Mas a gente, moleque, estudava num período e jogava no outro, né? E à tarde, às vezes, muitas vezes nem precisava de autorização, porque era só molecada. E formava os times, e reveza, e 2 vira, 4 acaba, quem fizer o segundo ganha, e jogava quadra. E batendo essa bolinha lá em São Manuel. Mas sempre fui grosso. E andando na bicicleta. Qual era o sonho de menino do Cláudio Nicolini? Que legal. Eu brincando, assim, estudando, né? Estudar. Eu sempre gostei da música. Eu vou puxar pela música para chegar no rádio, e do rádio vamos para o jornalismo. Mas assim, minha família sempre foi musical. Meu pai foi crooner nos anos 70, tocou em banda de baile, né? Tocou em conjunto. Meu pai é bancário, aposentado, foi bancário, fez carreira no Banespa. E nos anos 70 ele tocava, cantava, depois tocou carnaval até eu entrar na faculdade. O último carnaval que ele tocou pagou minha matrícula, né? Já nos anos 90. Então meu pai cantava carnaval, Zalalaô e tal. E a música sempre teve muito presente em casa. Meu pai tocava violão, tocou juntava com as tia, tal, violão, as tia cantava, o pai, todo mundo cantava. Rádio ligado 24 horas por dia em casa, né? E eu sempre gostei disso, gostei da música, eu achava bacana. Até que com os amigos, com rádio gravador, de fita cassete, 2 gravadores, um outro amigo, a gente fazia, montava, gravava em um, que tinha o microfone, no outro soltava no fundo musical. Aquelas teclas, né? Isso, então tinha lá 2, 3 gravadores, a gente fazia um 3 em 1, mais o gravador, fazia uma festa. E eu com 12 anos, eu falei assim, eu queria trabalhar na rádio, eu acho esse mundo fantástico. Meu pai tinha trabalhado no rádio também, meu pai chegou a fazer locução. Eu me lembro, na minha primeira infância, do meu pai fazendo programa aos finais de semana, mas quando eu era muito pequenininho, com poucos anos de idade, meu pai chegou a fazer um programa diário. Um programa que depois eu apresentei com o mesmo nome, no mesmo horário, numa rádio. Bacana. Né? Já no começo dos anos 90. Meu pai fez nos anos 70 o café da manhã, era das 8 às 10 da manhã. E menino lá em São Manuel, ouvindo o rádio, você ouviu a Primeira Hora naquela época, na Rádio Bandeirantes. O Pulo do Gato. O Pulo do Gato, com Zé Paulo de Andrade. O Pulo do Gato, a Primeira Hora não me chamava atenção, mas o Miado do Gato, o dia que eu conheci o Zé Paulo na Bandeirantes em São Paulo, eu falei assim, me belisca, esse é o cara que eu cresci ouvindo. E assim, meu pai quando ia sair, ia viajar de manhã, na época os carros tinham rádios com ondas curtas e médias. Verdade. Então você ouvia, e você pegava bem. Hoje você não consegue pegar onda curta no rádio, a não ser quem tem aquele velho Transglobe. Mas por Então aí você teve a primeira oportunidade no rádio com 12 anos. E aí eu fui, meu pai foi lá falar com os diretores da rádio. Tem um menino aí, não dá para pegar como... dá para pegar como guardinha mirim. Vou eu para a Legião Mirim de São Manuel. Final de 1989. Em janeiro de 90 eu comecei a trabalhar na rádio como guarda mirim. Eu fui o primeiro dia de fardinha. Aqui em São José acho que tinha isso também. Tinha o Cocente, né? Cada lugar tinha o seu nome. Aliás, maravilhoso esse tipo de projeto. Isso não é trabalho escravo, não é trabalho infantil, eram 4 horas por dia. Então eu estudava de manhã, trabalhava da 1 às 5 na rádio. Né? E eu entrei com guarda. Só fui o primeiro dia de fardinha. Imagina, na rádio, aí você conhece as figuras de rádio. Você é um cara do rádio, tem mais tempo de rádio do que eu. Ainda naquela época, se fumava em todo lugar, até dentro do estúdio. Então assim, todo mundo fumava. Todo mundo conversava, todo mundo contava as histórias. O rádio é um mundo mágico. Hoje menos, hoje ele está muito mais profissionalizado. O rádio, no começo dos anos 90 ainda, lá no interiorzão de São Paulo, tinha aquele romantismo. Então eu ainda aprendi a trabalhar com fita, a trabalhar com disco, a trabalhar com cartucho, a trabalhar com cassete, ter discoteca, cuidar de discoteca, separar disco, montar programação. Coisas que dos últimos 20 anos ainda existem. Mas há 30 anos, lá no interior, ainda resistia.
E aí, foi entrar para fazer serviço de banco. Então eu entrava 1h, pegava o serviço de banco e ia para os bancos. Ia receber de clientes ali no centro, levar fatura, aquele serviço de escritório. Antes de sair para o banco, você dava uma olhadinha no microfone assim e falava, um dia vai ser meu. Não, e eu ali de olho. Na segunda semana, o coordenador olhou para mim, ele via que daí eu voltava. Ele falou, fica aí olhando, vai entendendo, tal. Na segunda semana ele falou assim, quer aprender a fazer técnica de som? Claro, óbvio. Não, então o Cecel vai te ensinar. Sebastião de Assis Dionísio, um cara que me ensinou a fazer técnica, já não está mais entre nós. E era o melhor operador, o cara da tarde que fazia. E eu, em 2, 3 dias, peguei o jeito, 2 tocadiscos, cartucheiras, mesa analógica. Já tinha um microfone ali na mesa, que alguns horários fazia esse disc jockey, fazia sozinho, mas ainda era técnica, locução separada. E eu comecei a operar. Mas foi mais 2 semanas, eu já estava escalado no horário de sábado e depois de domingo. Aí trabalhava todo dia. E aí na Rádio São Manuel você sentou na cadeira e falou, agora daqui ninguém me tira. Aí começou como operador, né? Então como operador. Aí em poucos meses meu horário ficou domingo à tarde. Trabalhava de segunda a sexta, fazia serviço de banco. Chegava à tarde, depois do serviço de banco, 3, 4 horas, ia para a discoteca. Aí eu organizei uma discoteca de milhares de discos compactos, LPs, sertanejos, nacionais, internacionais, por letra. Eu baixei tudo, guardei tudo, eu ouvia, tinha uma sonata na discoteca, então eu às vezes eu achava a capa do disco bacana, eu botava para ouvir, para conhecer. E eu ouvi desde Emerson Lake and Palmer, tinha tudo na rádio. Era uma rádio AM, mas tinha tudo, porque o AM até os anos 80 tocou de tudo. Depois que começou, nos anos 70, o AM moderno era mundial, né, que tocava as músicas mais jovens, Difusora de São Paulo, né, Jet Music. Então, Excelsior, a máquina do som. Então assim, lá a discoteca tinha de tudo. Eu fui aprender. E Tunico Tinoco, que é de lá, só Tunico Tinoco tinha um pacote assim de disco. E aí você organizou tudo. Eu fui organizando, eu fui mexendo, um belo domingo. Eu entrava meio-dia. Então almoçava, minha mãe fazia almoço daí, 11 horas da manhã no domingo. Espera um pouquinho. O que será que aconteceu nesse belo domingo na vida de Cláudio Nicolini? Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já com Cláudio Nicolini e o Domingo Especial. Já já. Muito bem, voltamos aqui ao nosso segundo bloco do Pense Nisso na sua Think TV. Muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanha diariamente nos canais 25 e 525, sempre trazendo um assunto legal e um convidado muito especial. E hoje, muito especial, né? Cláudio Nicolini, esse homem da comunicação da TV Band, ele é editor de jornalismo da Rede Band, rádio, jornal, contando um pouco da sua história de vida aqui, desde lá de São Manuel. Primeiro bloco ele falou de São Manuel. Nasceu em São Manuel, viveu a sua infância lá, começou no rádio, na sonoplastia, arrumou toda a sonoplastia lá da rádio, e aí chegou um domingo. O que aconteceu nesse domingo, Nicolini? Um domingo eu entrava meio-dia, aí Luizinho Guimarães está aí, está vivo ainda, está lá na rádio Canoa Grande de Igaraçu do Tietê, pelo menos até alguns meses atrás estava, que agora, graças ao mundo digital, a gente consegue acompanhar. Hoje eu ouço amigos com quem eu trabalhei há 30 anos, né? Isso é maravilhoso. Na época não tinha isso, era só as ondas médias ali, 30 km, 40 km, era o que pegava. O Luizinho fazia da meio-dia a 1. Aí um domingo ele não foi. Aí chegou na segunda-feira, eu falei pro coordenador, o cara não foi, eu toquei a seleção sertaneja, que era o programa dele. Aí o Luizinho não vai fazer mais. Eu, do alto dos meus 13 anos, assim, eu queria fazer o horário. O Pereira faz até o meio-dia sertanejo, o Barnabé entra às 1h, aí às 3h30 entrava em cadeia com a Rádio Bandeirantes, para transmitir o jogo, que era sempre domingo às 4h, equipe comandada por Fiore Gilhote. Aí, eu tinha 13 anos, já durante a semana, o coordenador que fazia o programa à tarde me chamava para fazer sorteio. Claudinho, vem cá, dá um boa tarde para os ouvintes, vê quem ganhou o prêmio, um litro de vinho,
um pacote de pó, de café, não sei o quê, o frango. Ele falou, pô, então tá, fechado, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou fazer um programa de música antiga. Ele olhou para mim, como música antiga? Com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade. Eu falei, não, assim, eu sempre gostei, porque lá em casa é o que rola. E eu já estou na discoteca há meses, eu vi que tem muita coisa para tocar. Ele falou, tá bom. Aí eu cheguei em casa, conversei com meus pais, aí, pô, falei que ia fazer isso. Eu falei assim, tá, beleza. O pai ajuda, a mãe ajuda. Minha mãe sempre gostou de música também. E minha mãe que deu o nome do programa. Quem meu pai tinha feito depois dos programas de finais de semana, que eu me lembro da infância, essas foram sucesso, né, alguma coisa desse tipo. Aí minha mãe deu um nome que eu achei sensacional, que é um nome que eu guardo e que quem sabe ainda um dia volta para qualquer lugar, aí, sei lá, agora no mundo digital, chamava-se A Saudade Faz o Show. Era o nome do programa, das 12 às 13 horas. E aí eu entrava com uma voz de garoto de 13 anos, muito boa tarde, está começando A Saudade Faz o Show, direção geral de Oliveira Neves, coordenação de Walter Salomão, apresentação de Cláudio Nicolini, já sozinho, operava e falava. E comecei e tocava lá, os flashbacks da Jovem Guarda e tal. E aí foi. Virou 91, a rádio deu uma acertada na programação e me incluíram de segunda a sexta. Aí, como eu trabalhava da 1 às 5, os bancos na época funcionavam até as 4. Aí o coordenador pediu para a direção para eu ficar a primeira hora minha lá e sair para fazer serviço de banco às 2. Aí eu fazia, aí passou a se chamar Essas Foram Sucesso de segunda a sexta, e A Saudade Faz o Show no domingo, da 1 às 2 da tarde. Eu acho que, não sei se tenho ainda, acho que nessas mudanças da vida eu acho que se perdeu. Eu tinha a primeira programação datilografada, fevereiro, acho que é de 91. Moacir Franco, Dini Deno, Renato Blue Caps, e aí foi. E eu fui me desenvolvendo dentro do rádio, fazendo de tudo mesmo, né? Que são coisas que hoje a gente conta, parece que é lorota. Eu sei que você é um cara que conhece bem o rádio, e é ainda do tempo como a gente brinca do rádio que amarrava cachorro com linguiça. Os dinossauros do rádio. Mas a realidade é que assim, eu cheguei a sair fazer externa no ginásio, que aí tinha jogos das escolas. Nossa, fervia, molecada. A rádio é lá, não tinha FM na cidade. Tudo era AM, e tinha 2 AMs. Eu trabalhava numa rádio que completou agora em julho 82 anos, uma das mais antigas emissoras do interior de São Paulo. Pô, em garupa de moto, com 100 metros de fio, maleta transpassada, cara no seu microfone de sacola pendurada, de garupa de moto para transmitir. Eu não tinha viatura. É assim mesmo. Eu peguei uma fase em Mogi Guaçu, na rádio difusora de Mogi Guaçu, teve um jogo no Camachão, que era o estado da cidade, tinha mais ou menos 2 quilômetros da emissora até o Camachão, e nós fomos de poste em poste puxando fio. Para fazer a transmissão. Os narradores, os locutores, os locutores, um com uma escada, outro subia, amarrava no poste e ia até chegar no Camachão. Né? E são as coisas que acontecem. Isso aí com gravador, então aí assim, às vezes o Você ficou lá quantos anos na rádio? Fiquei 5 anos. 5 anos. Até eu sair de São Manuel. E por que você saiu de São Manuel? Porque, bom, primeiro que nesses 5 anos eu me apaixonei pelo rádio. Ponto. Continuo até hoje, graças a Deus, com pouquíssimas interrupções. São mais de 30 anos. Aí eu fiz o ensino médio hoje, né? Meu tempo era colegial. Fiz o colegial e aí eu fui da primeira turma do colegial particular que tinha aberto na cidade. Meu pai me proporcionou um estudo de melhor qualidade para eu fazer uma faculdade. Isso lá. Onde quer que seja, não em São Manuel. A faculdade, aí o rádio me falou, o que eu vou fazer? Eu vou fazer jornalismo, porque eu posso trabalhar no rádio. A visão que eu tinha, em impresso, até televisão, né, tem algumas opções, né? Se não der certo aqui, talvez vai para lá. Já escrevia, gostava de escrever bem, tal. Então eu vou fazer jornalismo. Onde tem jornalismo? Aqui perto, Bauru, Unesp, Universidade Júlio de Mesquita Filho. Foi estatal, difícil de entrar.
E eu no segundo, terceiro ano de colegial já tocava violão, já tinha as festinhas, já tinha cervejinha, Conhecia as músicas, já tinha as moças, já tinha tudo, como diz o outro, né? Estudar que é bom, sempre não útil, né? Eu falei, não vai ser fácil passar aqui em Bauru, preciso ver outras opções. Aí, quando eu fui prestar vestibular, eu prestei Bauru, prestei Universidade Estadual de Londrina, UEL, que tinha um curso muito bom de jornalismo, que de São Manuel dá 320 quilômetros, 330 quilômetros, Londrina. É mais perto do que... Aqui era o mais longe, Taubaté era o mais longe. Prestei a Casper Libero, que é... Né, hoje talvez menos, mas na minha época era o... Top. A faculdade, o primeiro curso do país, né? E tinha Taubaté no jogo. E tinha Taubaté no jogo, que tinha uma secretária da escola, que a filha dela tinha namorado um moço que foi fazer escola técnica agrícola em São Manuel. São Manuel tem uma escola agrícola tradicionalíssima, tanto quanto é de Jacareí, como era de Fartura, escolas que eram internato, vinha gente do Brasil inteiro para estudar técnico agrícola. Que o Brasil, até os anos 80... E aí você fez essa opção de vir para Taubaté? Porque essa moça tinha vindo para cá com esse cara que era do Vale, de Pinda, e ela veio fazer psicologia em Taubaté. Taubaté tem um curso, o curso é bom, a universidade é bacana, é uma autarquia, não é tão caro. E que ano foi isso? 95, vestibular na virada de 94 para 95. Como é que foi a chegada aqui em Taubaté? E aí eu cheguei em Taubaté no dia 2, 3 de março de 95. E eu não esqueço porque no dia 21 é meu aniversário. Eu ia fazer 18 anos. Eu não tinha 18 anos, eu vim. Esse casal de amigos me recebeu, me arrumou um lugar para eu ficar numa república que tinha um pessoal mais velho, que era da idade deles, um pessoal 10 anos mais velho que eu aproximadamente, então já era uma moçada de 28, 30 anos. E eu cheguei, meus pais vieram, me trouxeram na sexta-feira, fizemos toda a parte de matrícula, a aula começava na segunda, eles ficaram sábado e domingo foram embora, meu pai era bancário, tinha que trabalhar, e segunda-feira vou eu tomar trote na faculdade. Sozinho, a pé, dava 1,5 km mais ou menos na casa da faculdade. Cidade totalmente desconhecida para você. Eu sabia o caminho de ir de casa até a faculdade, de sair da faculdade e voltar para casa onde eu morava. Mais nada. E tinha que ir. E aí foi trote, arranca o sapato, amarra cadarço, pinta cabelo. Fez amigos, né? Vai pedir pedágio, vai não sei o quê. E aí eu fui construindo a minha amizade em Taubaté desde o primeiro dia. E eu sou um cara que só tenho que agradecer, né, as oportunidades que eu tive. E qual foi o primeiro emprego seu aqui no Vale? Rádio. Não podia ser diferente. Rádio. E como que eu cheguei numa rádio com 47 dias em Taubaté, eu estreiei na Rádio Cacique AM Taubaté, que está aí até hoje, 1160. Fazendo jornalismo? Não, fazendo artístico. Fazendo musical. Fazendo musical, por quê? Eu tinha até apresentado jornal em São Manuel, mas não era titular. Não era titular de jornalismo. Em São Manuel eu sempre fui artístico. Então eu fiz programa de sucesso, de parada, de sorteio, tal, Dia dos Pais, das Mães, fim de ano, fazia os programas populares de rádio AM. Fiz de tudo quanto é tipo, até sertanejo. Beleza. Eu vim pra cá, mas eu tinha essa cancha já de experiência, porque lá o jornal, eu peguei quando era assim, você colocava a Folha e o Estadão em cima da mesa, xizinho é você, bolinha sou eu. E lia a manchete e o texto de manchete, né? Gillette Press puro, né? Só não cortava para não estragar o jornal, mas é xizinho e bolinha. Né? Então esse era o jornal, além das notícias da cidade que as pessoas mais velhas tal tinham, as informações, a política. Sempre tinha aquele que fazia rádio escuta da Hora do Brasil, né? A Voz do Brasil. Eu ficava de domingo à tarde ouvindo o Fiore e Giliotti, que eu colocava em cadeia às 3h30 da tarde e ficava até às 6, quando chegava o cara que trabalhava das 6 às 10 de domingo, a rádio fechava 10 horas da noite de domingo, para fazer horário. Aí tinha pastor, tinha missa, tinha as coisas de domingo à noite, e eu ficava lá esperando para ver se saía do ar, se acontecia alguma coisa. Então assim, fiz de tudo. Cheguei, só tenho que agradecer. Na minha sala tinha um radialista que hoje está na Mix em São Paulo, o Herman Stipe, filho do Stipe Júnior, que foi do Diário Taubaté, família de comunicação, da Yara de Carvalho. E o Herman com as camisas 99 FM, o senhor da Rede Difusor. No terceiro dia que ele foi com a camisa, eu já colei nele. Ele falou assim, e aí, você trabalha lá, como é que é? Você estava na Cacique? Não, eu não estava em lugar nenhum, primeira semana de faculdade. Tá. Falei, opa, esse cara, eu trabalho na rádio, Paraná, já trabalho na FM e tal, mas hoje é um baita doutor,
hoje é dublador, muito bom em São Paulo, está em São Paulo, a gente tem contato, um amigo. Aí eu falei para ele, que rádio que tem aqui? Quais as rádios que tem? Aonde ficam? Como é que é? Me explica que eu preciso trabalhar. Porque meu pai me falou assim, Márcio, você tem até o meio do ano para ajudar o pai. Aluguel, faculdade, precisa ajudar o pai. Não tem fôlego. Então eu queria trabalhar no meio, né? Trabalhar em fábrica, sabe assim? Não desmerecendo, mas não era a minha profissão, né? Não era o que eu queria. E aí ele me falou, ia ver na Rádio Difusora, que tinha Cultura M na época, Difusora M 99 FM. Aí ele falou, tem a Cacique, tem a Metropolitana, tem a Rádio Planeta, que hoje é Jovem Pan e tal. Falou as rádios que tinha na cidade. Currículo datilografado debaixo do braço. Qual o busão que eu pego para ir até onde? No Alto Cristo que ficavam as rádios, eu tinha que pegar 2 ônibus onde eu morava. Fui aprendendo sozinho, apanhando, fui levar currículo. Uma delas, a Rádio Cacique, saudoso Pio de Almeida. Ô garoto, você trabalhou aonde? Você fez o quê? Desse jeito. Fiz isso. Então grava um teste. Sim, senhor. Me deram um texto para ler, papapá. Graças a Deus tirei de letra. Não, a gente está precisando de um locutor. Você realmente vai bem, é para um programa à tarde, vai ser um programa de samba e pagode. O samba e pagode estava no auge, né? Raça Negra, 95 é o que tocar. Febre, os né? pagodes todos. Foi um programa de pagode na M, da 1 às 3 da tarde. Aí eu entrava depois, um cara que você conheceu, que era o Elcio Veloso, que foi narrador esportivo. Eu entrava depois, o Elcio fazia o jornal da meio-dia 1, jornal da Cacique. E eu entrava da 1 às 3 da tarde, saía de casa 11h30 da manhã para chegar na rádio a 1, saía de lá chegando às 4h30 da tarde, estudava à noite. Mas assim, fui registrado 5 meses depois, no começo do segundo semestre. Tirou o pai do sufoco. E ganhava um piso que, hoje R$1.500 aproximadamente, já era. Pagava aluguel. Para se manter, né? Pagava aluguel, o arroz, feijão e uma cervejinha. Bom, aí você foi da Cacique e depois chegou na Band. Já, logo após nosso intervalo comercial, nós vamos saber dessa chegada do Nicolini na rede Bandeirantes de rádio e televisão. Nicolini hoje aqui no nosso Pense Nisso. Até já. Muito bem, voltamos aqui ao nosso Pense Nisso na FIC TV. Hoje, numa entrevista muito especial, estamos conhecendo um pouco da história desse moço que o Vale do Paraíba conhece. Cláudio Nicolini, ele que é apresentador do Primeira Hora, na Rádio Band, e também no Band Cidade, na TV Band. Você conhece, né? Acompanha todos os dias lá na TV, no rádio. Cláudio Nicolini, entrevistado de hoje, o moço que saiu de São Manuel. São Manuel é a terra do Fior Giliotti, não? Não, Fior Giliotti é de Jaú. Barra Bonita. Pertinho. Senão Júlio Ottoboni, que também é de Barra Bonita, briga comigo, né? Que a gente brinca que Barra Bonita é na Grande São Manuel, ele fala que São Manuel que é na Grande Barra Bonita. Então vamos ficar em São Manuel, a terra do nosso Cláudio Nicolini, que chegou aqui em Taubaté, fazer faculdade, entrou na Rádio Cacique, na Rádio Cacique ele cresceu, e aí, deve ter passado por outras emissoras também, né? Como é que foi a chegada, o que você fez para chegar na TV Band, na Rede Bandeirantes? Eu fiquei na Cacique por 2 anos, e ali depois eu me tornei locutor e programador, aí ganhava 2 pisos, começou a melhorar. Ainda no primeiro ano, Lélis Martins me viu, eu falei, o negócio é o seguinte, já narrei futebol com 17 anos de idade, já fui repórter de quadra, já fiz handball, basquete, vôlei, futsal, o que vier, põe aqui. Então, basquete, já adorava basquete, adoro até hoje. Aí o Lélis um dia faltou um plantão esportivo. Aí ele, você pode fazer? Falei, posso. Fui fazer o plantão esportivo do amador. Porque tinha a jornada do amador e do profissional os domingos. Aí vai eu trabalhar domingo de novo, o dia inteiro trabalhando domingo. Fui trabalhar. Umas 2, 3 semanas depois, o plantão esportivo do profissional saiu, que é o saudoso Luciano Filho. Rodou a região aqui também. Trabalhei com o Luciano Filho. Luciano Filho, saudoso Luciano Filho. Eu passava horário com ele. Isso em 95, segundo semestre. Fazia o amador de manhã e tinha o Taubaté, que era o profissional à tarde. Sabia que ele tinha já nos deixado. Já, acho que faz uns 2, 3 anos. Trabalhou com voz de veludo. Rádio Metropolitana. Uma voz maravilhosa. Claudinho, eu tenho uma fita com ele fazendo plantão com eu narrando, sensacional.
O Luciano, eu fazia o amador profissional, até que um dia, chegou uma sexta-feira, o gerente da rádio, junto com o cara do esporte, chegou no estúdio. Eu fazendo o programa à tarde, umas quase 3 horas no final do programa. Você falou que você narrava, né? Já narrei. Preciso que você narra domingo. O fulano vai vir fazer o plantão e você vai pro campo, futebol amador. Beleza. Ok, da equipe tinha saído. Eu era plantão, você conhece as figuras, eu era plantão do Germán Drummond, foi repórter, narrador desde a época de ouro, Taubaté São José, nos 70, 80, isso já em 95. Germán narrava, o Mauro Leite comentava e o Sidney Barbosa era repórter. Aí eles discutiram, saíram, aí fui eu, o Rogério Veloso, filho do Elcio, fazer reportagem, eu fui narrar, trouxeram, acho que o Tuti Pereira na primeira jornada, depois o Geraldo Melo, que era um cara ligado à Liga, para ser comentarista, depois ele foi presidente da Liga de Futebol. Eu fui num domingo, não saí mais, agora você fica de narrador. E eu fui fazendo isso aí, depois era programador, fazia o horário, fazia narração esportiva. Em 97, eu fui parar na Bandeirantes. Aí eu só quero fazer um adendo aqui, Claudio Nicolini, ele é um grande narrador de futebol. Trabalhamos juntos na Rádio Bandeirantes, sim, na Rádio Piratininga. Passamos aqui vários prefixos juntos. E quando você reúne os amigos aí para um bate-papo de final de ano, esse homem é um show. Porque no violão não tem para ninguém, canta muito bem. Então, por isso que são heranças lá de São Manuel. Não é? É verdade? E tem que ser. Então é um cara completo, é um radialista completo, é um cara amigo, espetacular. E eu tenho muito orgulho de ser amigo desse Claudio Nicolini, essa figura que nós estamos entrevistando hoje, que aí chegou na Rede Bandeirantes. Olha como é, o mundo é uma kitnet e tá todo mundo na cozinha. Eu falo sempre essa frase porque assim, a gente vai se trombar. Por exemplo, eu conheço o Dirceu, sei lá, há pouco mais de 20 anos, e já trabalhamos juntos, com o tempo sem se ver, aí depois trabalha junto de novo, aí encontra na festa de fim de ano, a vida é assim, é por isso que a gente tem que fazer o bem, deixar o bem para as pessoas, porque vai se cruzar. Vou para São Manuel, no final de 96, no fim do ano, eu ia na rádio toda vez lá, cumprimentar os amigos que ainda estavam lá, tal. Eu, estudando jornalismo, tal, a galera tinha orgulho, poucos conseguem sair, né? Daquela rádio tinha saído Edgar Felipe, que depois narrou em Curitiba muito bem, foi ídolo da torcida do Coxa Branca, já falecido. Emílio Surita, do Pânico, né? Foi operador do meu pai, né? E a rádio lá tinha um casal de gestores que eram sócios, família Oliveira Neves. A dona Nenê fazia programa e o doutor Daniel, um advogado, havia sido vice-prefeito, secretário de Cultura da cidade, fazia um comentário do dia. O filho deles, que começou lá e veio para São Paulo junto com o Emílio, chama-se Rodrigo Neves. Já ouvi falar esse nome. Né? De São Manuel. Já ouvi falar esse nome. O Rodrigo vem parar no Vale do Paraíba para dirigir o Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale, quando a sede foi para Taubaté, no final de 96. Eu vou na rádio, dou um alô no ar, ele estava lá, a mãe dele era diretora, ouviu. Daí a pouco me liga a mãe dele lá na rádio e fala assim, o Rodrigo tá aí, falou pra você passar em casa e conversar com ele. Meu Deus do céu, vou, né? Nem sabia que ele estava no Vale. Sabia que ele estava na Bandeirantes em São Paulo. Ele foi da cadeia verde e amarela, ele foi a pessoa que implantou o Bandsat. O Rodrigo tem uma carreira de mais de 50 anos no Grupo Bandeirantes. Pois bem, fui lá, tudo bem, então eu lembro dele, lembrava dele da rádio quando eu trabalhei lá há 5 anos, de vez em quando ele passava por lá. Aí ele falou que tinha vindo para Taubaté, que talvez precisasse de ajuda, tal, quem que eu conhecia, como é que era. Bom, pedi uma ficha corrida do que eu sabia, eu estava na imprensa, né? Eu falei para ele, se pintar alguma coisa, lembra de mim, né? Algumas semanas depois, o único contato, não tinha celular, né? Hoje tudo é tão fácil, né? Então o contato que eu deixei era o contato da rádio que eu trabalhava. Tô lá nesse horário, qualquer coisa me liga, precisar de alguma coisa, eu posso te ajudar em Taubaté, mas você só vai me achar na rádio. Um dia ele ligou, o operador atendeu, me chamou, falou um tal de Rodrigo, eu falei com você. Fui lá, era o Rodrigo, então, vem conversar. Eu preciso de um cara pro Master, tal, papapá. Eu falei, tem um cara que era meu operador, saiu porque brigou, mas o cara é bom para trabalhar com os botões e tal. E para mim, não tem nada? Estágio, alguma coisa assim? Vou ver um estágio. Uma outra semana depois, ele me ligou e falou assim, vai lá, procura a Denise Alves, ela é editora-chefe, fala que fui eu que mandei, que ela vai ver um horário de estágio para você.
que horário que você pode? Eu falei assim, eu posso à tarde, porque eu tô de manhã na rádio. Fazia o horário da manhã daí nessa época. Artístico. E aí fui lá e deu certo. E eu fiquei nas duas por uns 4 meses, fazia rádio. Entrava às 6h30 da manhã na rádio para bater a programação do dia inteiro, fazia locução das 8 ao meio-dia, saía, passava numa padaria, comprava um Marmitex. Nessa época já tinha um Fusquinha, amarelo, 75, 1300, nem L não era. Fusquinha, passava, comprava um Marmitex, passava em casa, comia, pegava as coisas da faculdade, jogava no carro, 2 horas ia para a TV, saía às 7, ia para a faculdade até às 10. E no outro dia, 6h30 da manhã, estava na rádio, acordava 5h30. 3 meses nesse batidão. Quando você tem 20 anos, né? Aí vai. E o Rodrigo Neves foi o grande nome da Rede Bandeirantes aqui no Vale do Paraíba, né? Hoje, o Rodrigo Neves, ele é o diretor-geral do SP2. O que é o SP2? É a Band Interior mais Triângulo. Então ele é diretor-geral. Band Vale, Band Campinas, Band Paulista, que é Prudente Rio Preto, e a Band Triângulo. E cada Band tem a sua direção executiva, que aqui no Vale hoje é a Gisele Stefano, né? Então o Rodrigo fica sediado em Campinas. Ele continua na Band, mas lá para cá ele foi para São Paulo, enfim, teve várias funções, foi vice-presidente por muitos anos, de rádio, depois de TV, na Bandeirantes, e o Rodrigo me deu essa oportunidade e eu depois fui contratado. E ali você teve uma ascensão na Rede Bandeirantes. Aí eu fiquei 5, 6 meses, aí eles me contrataram, eu saí da Cacique, porque aí eles precisavam de mim 8 horas por dia. Então aí eu trabalhava das 10 às 6 e ia para a faculdade às 7. E continuei fazendo esporte de domingo, porque eu dava plantão de sábado na TV e de domingo fazia rádio. Então, e aí o menino de São Manuel assumiu a direção de jornalismo aqui da Rede Band, né? Demorou, né? Demorou. É uma história toda aí, né? Mas é uma responsabilidade muito grande, né? Como é que você chega hoje para preparar todo o material para amanhã? Como é que é isso? Eu falo que apresentar jornal, tá num estúdio que nem esse de TV, tá ancorando, e aí tem um TP, tem uma produção, ou rádio chega de manhã, tá lá o microfone, tem o operador, ou senão você opera e faz. Isso eu acho que é um pouco de talento que Deus deu pra gente e o dom que a gente tem de fazer. Gerenciar e lidar com pessoas é outra coisa. Mas foram oportunidades que me foram aparecendo. Eu na TV fui estagiário, fui produtor de jornalismo, fui repórter. Em janeiro de 2003 foi minha primeira saída do Grupo Band. Eu fui para a TV Diário de Mogi das Cruzes, afiliada à Rede Globo. Fui ser repórter lá. Fiquei 9 meses. Nasceu, eu brinco, voltei a convite do Cláudio Jordani. O Rodrigo saiu em 2000, veio o Cláudio Jordani. Eu trabalhei com ele. Aí eu já, em 2012, eu cheguei a fazer um pouco de rádio na saída do Robson Monteiro, da direção de jornalismo. Aqui já tinha Tony Blade, já tinha outras pessoas, e eu, com 25 anos de idade, começando a coordenar, porque não tinha quem fazia, era a AM, a Band Vale era em Campos, o estúdio era lá, aí tinha o Márcio Correia lá, tinha outros locutores, mas aí eu saí. Aí ele me chamou para voltar para ser o coordenador das rádios, um salário de coordenador das rádios, e foi aí minha primeira experiência em gestão, a partir do final de 2003. Foi a minha primeira experiência em gestão. E aí eu realizei alguns projetos para chegar nessa questão de cuidar da turma toda. O meu primeiro grande projeto foi transformar a AM, que na época estava como Band AM, não era nem Rádio Bandeirantes, não era mais Rádio Clube, em Rádio Bandeirantes para valer, com toda a programação de São Paulo, local de São Paulo. Esse foi um projeto que a gente executou. A Band Vale desceu de Campos para o Vale, aí a gente acertou os jornais, foi fazendo, e eu passei a fazer o Primeira Hora em 2004 para 2005, e estou até hoje, né? Saí depois de novo, mas aí foi a gestão das rádios, aí eu fui para o Falando Nisso, que foi um projeto que foi lançado da TV, aí eu era repórter da TV e coordenador das rádios. Eu saí da reportagem da TV, fui para o Falando Nisso, deixei o jornalismo de TV, Andréa Martins era editora-chefe, e fiquei coordenando as rádios e trabalhando no Falando Nisso, que é um programa que está até hoje no ar, com a Solange Moraes e com o Lucas Sanseverino. Era a Solange e eu fiz. Você começou contigo, né? Os 3 primeiros anos, o programa já tem 15. Os 3 primeiros anos eu fiz com a Solange. E saí do Falando Nisso quando fui para assumir a TV, como editor-chefe da TV, em 2009. Né? Abriu essa oportunidade, houve uma remodelação, a direção me chamou e falou assim, ó,
um cara de interino, 3 meses, quero ver como é que você sai. Falei, beleza. Cheguei lá, tinha passado um tsunami, fui acertando tal. 3 meses depois eu que cheguei e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, falando nisso, tocando Jornal da TV, não consigo, não tá dando, né? Tô surtando. Não, então beleza, então você fica na TV, aí a gente compartilhou a gestão da rádio, aí veio um pessoal da Bandeirantes São Paulo, depois veio o Raíssen Abac, ficou um tempo aqui, eu trabalhava na TV junto com eles, e aí eu fui para a TV, em definitivo, nesse período, até 2014, quando eu saí da Bandeirantes pela segunda vez, e voltei em 16, aí sim na gestão de rádio e TV, a AM deixou de ser da Bandeirantes em 2011, aí eu já assumi rádio e TV pela primeira vez, porque aí com a Band Vale isso era mais tranquilo, a redação era menor, deu para ir levando, mas eu saí e depois voltei 1 ano e 9 meses depois e estou aí há pouco mais de 5 anos na gestão de rádio e TV. Então hoje todo o jornalismo de rádio e televisão passa pelo seu crivo. Isso, é óbvio que eu não consigo ver todas as laudas, né? Não tem jeito, a gente tem só na TV 3 horas e meia, na rádio mais 2 de jornal, fora os noticiários do dia todo. Então assim, impossível acompanhar, assistir tudo, ver. Mas é lógico, você vê um, você vê outro, você vai e sabendo do que está acontecendo com um time que hoje a gente conseguiu montar um baita time, um time azeitado, e aí você vai que nem aquele jogador veterano, né? Jogando na experiência para fazer a bola andar, né? Quem corre agora é a bola. Né? E tudo começou lá em São Manuel. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com o 4º e último bloco aqui hoje, ouvindo, conversando e conhecendo um pouco mais Cláudio Nicolini, esse grande jornalista do nosso Vale do Paraíba. Até já. Muito bem, voltamos aqui ao nosso Pense Nisso, hoje muito especial ouvindo essa figura do jornalismo aqui, um dos nomes mais importantes do jornalismo do Vale do Paraíba, Cláudio Nicolini, ele que é editor-chefe de jornalismo da Rede Band de rádio e televisão, um moço que começou lá na cidade de São Manuel. São Manuel padroeiro protege o roceiro na sua devoção. Essa música o Tonico Tinoco gravou em 70, quando São Manuel fez 100 anos. Bom, e quais são os projetos futuros do nosso profissional Cláudio Nicolini? O que a gente faz hoje no jornalismo de rádio e televisão é completamente diferente daquilo que eu queria fazer quando tinha 13, 14, 16, 18 anos de idade, quando eu vim comecei a fazer faculdade. Né? A comunicação nos últimos 15, 20 anos, com o advento da internet popular, na banda larga nos últimos 12 anos, a mídia mudou completamente a forma de se fazer. Eu saí a fazer um videotape para a TV em 98, quando comecei a fazer reportagem, ia fazer jogo, as fitas tinham 30 minutos. O tempo do jogo tem 45. Então, o repórter cinematográfico acompanhando o jogo, quando dava 25, 26, ele começava a ficar esperto para ver, aí já falava para mim, separa uma fita para mim, eu já deixava a fita na mão, que a hora que saía uma bola para a linha de fundo, parava, tirava uma, colocava outra, e assim nós perdemos o gol, lógico, né? Tem a lei de Murphy, né? Tá? Mas não tinha outro jeito, não tinha fita para você gravar todo o tempo, hoje as câmeras digitais você grava horas, né? Era 30 minutos, fita Betacam, você deixava lá gravando, né? Então assim, e um detalhe também, mudou. Na época nós tínhamos grandes jogos, que hoje nós temos a era digital, mas não temos jogos. Não é verdade? É verdade. Eu fui, historinha, 97, tinha entrado na TV como estagiário, fazia uns 2 meses, o Márcio Campos, que hoje é repórter do Jornal da Band, apresentador do Terra Viva, trabalhava com a gente, foi daqui para São Paulo. O Márcio chega para mim na sexta-feira e fala assim, o que você vai fazer domingo à tarde? Eu faço o amador de manhã, eu falei, tinha rádio, mas termina 1h15, termina a jornada. Seguinte, tá a fim de nos ajudar lá a fazer São José e Palmeiras, estreia do Paulistão, 97, Martins Pereira.
Falei, pô, claro, mano. Palmeira, né? Eu sou santista, mas porra, não jogou de primeira E divisão? você conseguiu entrar no estádio aquele dia? Sim, eu tava na Super cabine. lotou, né? Eu tava na cabine, o estádio lotou. entupido. Entupido. Né? Era a volta do São José para a primeira divisão, que ele tinha caído em 91, ou coisa assim, subiu em 96, 97, estreia contra o Palmeiras. E eu fui lá, como a gente disse, lombar tripé. A minha função carregar o tripé. Ele era o repórter, o cinegrafista, mas assim, jogo VUCA, então não tinha auxiliar na equipe da Band, eu fui seu auxiliar. E assim, aí fomos ao Canindé, nesse ano, jogo contra a Portuguesa, teve uma sonora que passou um peladão lá no fundo, a gente viu na edição, depois teve que derrubar. Aí tem as histórias. Mas eu fui começando acompanhando os caras para fazer. E hoje você não vai pro jogo, o jogo tá na tua mão. E termina o jogo, no outro dia as imagens estão no teu computador. Você vê aí os jogos, né? Nós tivemos a Olimpíada aí agora, você vê os profissionais da imprensa, hoje é todo em estúdio, né? Ninguém Sim. foi lá para Tóquio. Aliás, eu achei muito bacana desmistificar o off-tube. Foi. Você faz o off-tube há quanto tempo? Poxa, quantos jogos nós não fizemos? Fizemos. Mas fizemos também indo nos estádios, que hoje não se vai mais. Sim. Né? A pandemia foi um Sim, problema. Mas assim, eu espero que volte. O custo. Mas também, hoje muito difícil. tudo muito difícil. Você saía daqui fazer um jogo do São José lá em Ribeirão Preto. Em Catanduva, em Fernandópolis, lá no fim do mundo. Bom, você tinha Votuporanga. alimentação. Hoje você tem ali o pedágio que consome Você vai para Votuporanga, 200 toda a reais. receita, né? Então não dá. Então é no tubo mesmo. Cláudio, você já fez tanta coisa no rádio e na televisão, né? Você é um profissional completo, é um exemplo aí para todos. Eu sou um aprendiz. Não, você é um profissional muito querido, conceituado. Então vamos conhecer um pouquinho mais o Cláudio Nicolini, começando por... O que Taubaté representa na sua vida? Taubaté me deu a universidade, em primeiro lugar, e me deu o salto de qualidade da minha carreira, né, através da rádio e da televisão. Foi lá que eu comecei no Grupo Band, agradeço a Rádio Cacique e a Rádio Clube, onde eu trabalhei antes, sempre serão lembradas, mas aí eu tive a oportunidade de ir para um grupo grande de comunicação e ver uma comunicação regional, de massa, e conseguir desenvolver o senso crítico e a responsabilidade para depois estudar, fazer gestão de pessoas, eu tenho MBA para isso, para fazer o gerenciamento sem nunca deixar a redação. Então Taubaté, eu moro em Taubaté nesse momento, né? Estou casado com a Ana Lúcia, que está nos assistindo, um beijo para ela. Eu moro em Taubaté, voltei a morar em Taubaté, né? E gosto muito de lá, mas eu gosto do Vale. O Vale é... Como é que você vê hoje a nossa imprensa, principalmente o nosso jornalismo, né? Ele sendo politizado? Está muito difícil o custo de se manter um projeto, e é aí que ele cai na politização. E quanto mais em crise está o Brasil, mais difícil fica, porque é mais difícil de você vender um patrocínio do projeto que você executa. Os políticos historicamente entenderam que a comunicação é importante. A Rádio Clube AM de São Manuel, ela é de 30 de julho de 39. São Manuel, nessa época, tinha um grande nome político chamado-se Adhemar de Barros, que era interventor do Estado, no Estado Novo de Vargas, né? E coincidentemente uma cidadezinha que na época, se ela tinha 10 mil habitantes, recebeu uma estação de rádio, PR6, Rádio Clube de São Manuel, a voz de um município de São Paulo nos céus do imenso Brasil. Já era político. Né? Então, assim, sempre teve, né? Mas é complicado. O rádio no interior, viver independente, sem ser de rede, né? Então, tem a Nativa, que é uma emissora de rede, ela tem horários locais, mas tem horário de rede. Você faz uma rádio 24 horas, local. Não se mantém hoje. Muito difícil. São poucos nas grandes cidades do interior. Pequeno, então, assim, está ficando difícil. Eu acho que a politização, ela vem por isso, porque daí é que o poder público acaba sabendo que, pô, o cara precisa, eu ajudo, aí não fala mal, né? Então os pequenos acabam muitas vezes reféns dessa situação, o que é muito não é uma ruim. coisa nova, não, para você que está nos ouvindo aí, nos vendo, né? Não é uma coisa nova, não. Isso já vem... Vem escancarando, Dirceu. Né? Há 30 anos atrás era muito mais discreta a coisa, tanto politicamente quanto religiosamente. Hoje são muitos prefixos na mão
de comunidades religiosas, e aqui eu falo religiosos na mais amplitude das situações, né? Os católicos têm redes de televisão, de rádio, os evangélicos também. Sim, né? E então tem o político, aí você sai do político e você cai no religioso. Verdade. Cláudio Nicolini, falando em religião, você é um homem religioso? Sou católico praticante. Estou numa fase muito boa de oração, assisto minhas missas, rezo meus terços. Eu tive uma formação católica muito sólida, eu fui coroinha, eu toquei na igreja, fui de grupo de jovens, quando começou a renovação carismática, a primeira metade dos anos 90, a gente participou, né? Então eu tive uma formação muito sólida religiosa, principalmente em São Manuel, e isso eu levei para o resto da vida. Hoje, uma vida mais estável, minha esposa também é católica, eu estou muito mais praticante hoje do que eu estava aí, talvez há 10, 15 anos atrás. Sua família, irmãos, como é que é? Eu tenho um irmão apenas, Paulo Giovanni, mais novo, 8 anos e meio mais novo, historiador e filósofo, trabalha, professor. Agora, parabéns a ele, passou um mestrado na USP, tem 2 faculdades na USP, fez filosofia e história na FEFELESH, está em São Paulo, está bem. Tem minha mãe, que está lá em São Manuel, meu pai já faltou, sou casado com a Ana Lúcia e tenho 2 enteados maravilhosos, JP e Vitória. Bom, a Aninha está nos assistindo, então... com certeza. Como é que é o Cláudio Nicolini na cozinha? Eu gosto de cozinhar. Sério? Opa! Depois de hoje tem feijão para fazer. Essa você não esperava, né? Eu gosto de cozinhar. É a minha terapia. Na pandemia, então vamos dar uma... aprendi a fazer de tudo. Vamos dar uma de Masterchef aqui. Menos. Deu uma receita. Mas eu gosto de cozinhar. E eu gosto das comidas. Agora eu peguei no contrapé. Passa uma receita para o telespectador. Vou falar para você. Fiz uma feijoada esse frio que estava aí semanas atrás, que a pessoa lá em casa gostou. Eu gosto de cozinhar. Pegar os miúdos do porco, jogar lá. Mas é isso? E a quilherinha com costela? Aí. Isso é complicado, né? Bom, e qual é o seu hobby? Eu ouço muita música, assim, eu odeio silêncio, nem para dormir, odeio silêncio. Então eu durmo com a TV baixinho ou o rádio ligado, né? Então eu escuto muita música, eu toco meu violão, até hoje gosto de tocar, para mim é uma outra terapia, tocar o meu violão, tomar minha cervejinha, eu gosto. A gente tem uma bandinha de rock que a pandemia parou, de garagem um pouco mais, o Band Loucos, né? A gente em 5 amigos que toca já há 15 anos, e a gente faz os rock and roll de garagem, o tocar e ler. Eu tenho lido bastante, voltado a ler bastante, isso me ajuda. E viagem, você gosta de viajar? Gosto, sempre viajei muito menos do que eu gostaria. Esse é um propósito para essa próxima fase da vida, e eu quero viajar mais agora pós-pandemia, que a pandemia mostrou que o tempo passou, não volta mais, e pode não ter tempo. Conte uma viagem marcante sua. Olha, eu fui a Buenos Aires com a Ana, logo no começo do namoro, foi sensacional, uma semana. Buenos Aires é maravilhoso, né? Apesar da crise que os hermanos têm como nós, né? A Buenos Aires é charmosa por natureza. Então nos conte agora a grande reportagem de Cláudio Nicolini. Eu peguei a época das grandes rebeliões, eu era repórter, e a mega rebelião dos 46 presídios do estado eu cobri, a mega rebelião da JK em Taubaté, que era cadeia pública no meio da cidade com 350 presos rebelados, começou no sábado de manhã, terminou domingo à tarde, só fui para casa dormir. Mas a da casa de custódia, que teve cabeça rolando na escada, de gente decapitada, e aquela barulheira que parecia que os caras iam sair pela porta da frente, polícia, grandes coberturas policiais, são inesquecíveis. Enchente, eu fiz uma enchente em Guaratinguetá, que eu entrei com água pro peito, coisa que hoje eu não faria. Mas quando é mais novo, temos juízo, né? Nem pensei na leptospirose ou qualquer coisa assim. Era gente, precisava fazer, e eu fui lá e fui mostrar. Então, os factuais que a gente chama, né? As histórias que acontecem, acidentes. Me lembro de um acidente aqui em Jacareí, o caminhão atravessou, pegou o carro do outro lado, matou a família inteira. Cláudio, você tem algum ídolo? Você sabe que não sou meu ídolo. Eu não
penso assim, Dirceu, não tenho essa coisa de idolatrar. Mas você tem pessoas marcantes na sua vida. Não, sem dúvida. Quais? Algumas? Né, sem dúvida, é assim, bom, minha família, meu pai foi um exemplo para mim, eu tenho muito dele, muito, meu pai e minha mãe, né, assim, sempre foram muito próximos, muito parceiros. Muitas pessoas, não vou falar nome aqui, porque muita gente me ajudou na minha carreira, me deu oportunidades, eu sou grato a essas pessoas, né? Há poucos finais de semana eu estava mandando uma mensagem para o cara que era meu coordenador, que continua na Rádio Clube em São Manuel, Walter Salomão. Eu estava ouvindo o programa que ele faz, que é um programa que a gente fez junto, chamado Super Sábado. Eu mandei uma mensagem para ele: ô, toca uma música. Ele falou: pô, Claudinho, que legal que você está ouvindo, um abraço, querido, tal, né? Então, assim, desde essa época até aqui na Bandeirantes, tanta gente que me ajudou, eu só tenho a agradecer, Dirceu, todo mundo. Bom, eu tenho as duas últimas perguntas, como sempre, aqui no nosso programa, né? Mas eu vou criar mais uma pergunta aqui. Eu disse a ele o que Taubaté representa na sua vida. Ele respondeu. Então, eu não podia deixar de perguntar: o que São Manuel representa na sua vida? O começo de tudo, né? São Manuel é o começo de tudo. Acho que Taubaté foi o salto profissional, me deu essa oportunidade, e São Manuel foi o meu berço. Berço do caráter, o berço da responsabilidade. Eu, com 14, 15 anos, a primeira vez que o coordenador saiu de férias, deixou o molho de chave da rádio na minha mão. Era o maior patrimônio que a rádio, era o molho de chave, tinha chave de todo lugar. Do estúdio de gravação, da discoteca, do armário, com os discos para sorteio. Eu tinha 15 anos de idade. Então a responsabilidade, a formação do caráter. São Manuel me forjou, gente. Pô, eu entrava 7h10 na escola, saía 10 para o meio-dia. Chegava em casa, era contado, meio-dia e 5, 15 minutos a pé. Almoçava, escovava o dente, saía meio-dia e 35 para entrar 1 na rádio, segunda a sexta. Não tinha esse pai levar, mãe levar, né? Então, assim, formou a gente lutar, né? A gente correr atrás das coisas, acreditar no sonho. E quando a gente tem 15, 16, 20 anos, tem que acreditar. Se a gente não acreditar, ninguém vai acreditar pela gente. E ele acreditou. Hoje é esse homem que nós estamos conhecendo um pouco melhor aqui no nosso programa. Duas últimas perguntas. Você poderia trocar uma semana do seu futuro por 10 minutos do seu passado. Nesses 10 minutos você estaria onde e fazendo o quê? Uau! Talvez eu estivesse com meu pai tocando violão e tomando uma cerveja, coisa que eu não posso fazer mais. E a última pergunta, uma grande saudade. Do velho, ele faltou há pouco tempo, então me emociona, né? Então, mas ele está cuidando demais, né? Cláudio, valeu. Foi uma honra, um orgulho para nós recebê-lo aqui no nosso estúdio da TIC TV, te ouvir, conhecer um pouco mais dessa história desse brilhante comunicador que nós temos aqui na nossa região. Parabéns, obrigado, São Manuel, por nos dar esse talento, e com certeza o nosso telespectador adorou esse bate-papo aqui e adorou te conhecer ainda mais, essa figura humilde, simples e de grande talento. Muito obrigado. Olha, não sei se mereço tanto, suas palavras são belíssimas, você é um dos grandes nomes do rádio e da televisão do Vale do Paraíba, um dos meus professores, uma das pessoas que me ajudaram, que acreditaram, porque hoje, acreditar agora que eu tenho 30 anos de carreira, está mais fácil. Quando eu era garoto e eu vim narrar um jogo aqui na Rádio Clube pela primeira vez em 1997, que o Paulinho Roberto tinha tido um problema de garganta e o Carmo sabia que eu estava na rádio lá em Taubaté e eu estava na Band e falou: ô garoto, vem pra cá narrar. Pô, eu tinha 20 anos, pouca gente acreditava que eu poderia fazer um São Paulo e Fluminense no Morumbi. Foi quando eu conheci o Morumbi, né? Então, assim, são tantas histórias. Eu agradeço as suas palavras, obrigado, acho que não mereço tudo isso não. Eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que seguir a vida, tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, porque tem muita coisa no mundo que o dinheiro não paga. Amizade, principalmente. Cláudio Nicolini foi o nosso entrevistado de hoje aqui no nosso Pense Nisso na FINC TV. Com certeza você, jovem, a senhora, o senhor, gostaram do programa de hoje, e é uma prestação de serviço, né? Mostrando pessoas que fazem a história da nossa cidade, do nosso Vale do Paraíba, como esse moço faz a história da comunicação aqui de toda a nossa região. Cláudio Nicolini, o nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado, Nicolini. Obrigado, Dirceu.
E amanhã, de volta com mais um programa aqui na Think TV, nesse mesmo horário, mais um entrevistado tão importante como foi Claudio Nicolini hoje. Muito obrigado, até lá.